Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 8 de março de 2012, Dia Internacional da Mulher. A você, mulher, nossos cumprimentos. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro, e parabéns. Obrigada, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado, com períodos de nublado. Pode chover em áreas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 85% e 30%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. 7:1. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, sob pressão, Banco Central corta juros além do previsto. Folha de São Paulo, Banco Central acelera corte de juros após tombo da indústria. O Estado de São Paulo, Dilma promete verba, mas base rejeita diretor de agência. Senado impõe derrota ao governo ao vetar Bernardo Figueiredo na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Correio Brasiliense, Senado votará enfim a extinção do 14º e 15º. Valor econômico, obras de 166 bilhões de reais do PAC têm atraso de até 4 anos. Estado de Minas, Copom corta juros para 9,75%. Jornal do Comércio, aposentadoria do Estado segue mudança nacional. 0 hora, juro básico retorna a 1 dígito para animar economia e frear real. Brasil Econômico, governo aposta em projetos de 140 bilhões de reais para acelerar o PIB. O Popular, obras, a novela do aeroporto ganha novo adiamento. Diário da Manhã, 8 de março, mulheres chefiam 40% dos lares. 7:3. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo participa às 2 horas da tarde de hoje da liberação de crédito pela Goiás Fomento para os profissionais do transporte escolar, mototaxistas, taxistas, feirantes, empreendedores individuais e para o setor produtivo. A solenidade está marcada para no 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. São 54 financiamentos correspondentes a quase 5 milhões e 400 mil reais em créditos. Também vão ser liberados 5 financiamentos do FCO, contemplando indústrias de bebidas, alimentos e confecções, serviços de advocacia e hotelaria. E um culto ecumênico ontem pela manhã marcou a passagem de mais um aniversário do governador Marconi Perillo. Ele agradeceu as homenagens e a presença das pessoas que lotaram o tatersal do Parque Agropecuário de Goiânia. Parentes, políticos, autoridades e amigos participaram do culto ecumênico em homenagem ao governador Marconi Perillo, que completou 49 anos. O deputado estadual Fábio Souza, do PSDB, deu votos de boa sorte. O governador, nesse seu aniversário, merece de todos nós goianos as orações, as bênçãos, para que ele possa continuar tendo um bom governo, um governo de realizações para todos nós. O secretário de Meio Ambiente e pré-candidato a prefeito de Goiânia, Leonardo Vilela, também participou da homenagem. No momento importante, especial, o governador, uma pessoa extremamente religiosa e valoriza as questões espirituais. E a nossa presença aqui hoje para agradecer pela vida do Marconi, pela sua amizade, por tudo de bom que tem feito para o Estado, para as pessoas, é gratificante. E é um estímulo a mais para prosseguirmos, cada um de nós, na nossa caminhada. Já o deputado federal e secretário da Casa Civil, Vilmar Rocha, brincou com a data. Eu brinquei com ele que ele ainda está na fase que a gente cumprimenta
60, porque diz que até os 60 a gente cumprimenta. Depois dos 60 a gente consola. Então, no caso específico, a gente vem cumprimentá-lo como governador e também como pessoa. A gente convive com ele. O governador Marconi Perillo é uma pessoa sensível, não é aqueles caras políticos burocratas. O culto foi celebrado pelo arcebispo metropolitano Dom Washington Cruz, pelo apóstolo César Augusto da Igreja Fonte da Vida e por Calcide Sá, presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. Marconi Perillo fez questão de lembrar que frequenta todos os dias a capelinha do Palácio das Esmeraldas. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Eu acredito nisso. E eu preciso pedir a Ele forças e sabedoria para que eu seja verdadeiramente um instrumento à altura do que Ele deposita nos meus ombros, da confiança que Ele deposita em mim e na minha equipe. E na véspera do Dia Internacional da Mulher, o governador falou sobre a importância da primeira-dama Valéria Perillo. Sempre tive na Valéria um grande esteio, não só na política, mas nas missões que me foram incumbidas por Deus e pelo povo. Um beijo no coração, Valéria. Na cerimônia, o governador entregou instrumentos musicais para a Banda Luar, da Vila São Cotolengo, em Trindade. Marconi nasceu em Goiânia, mas viveu a infância em Palmeiras de Goiás. Já foi deputado estadual, federal, senador e ocupa o cargo de governador de Goiás pela terceira vez. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-6. Governo lança a segunda etapa do projeto de construção de creches em todo o estado. O projeto Criança Cidadã vai contemplar nesta etapa 84 municípios do estado. Destes, 65 não possuíam nenhuma creche. No total, vão ser construídos 100 novos 6 Centro de Educação Infantil. O lançamento do projeto foi realizado ontem no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, com a participação do governador Marconi Perillo, da primeira-dama Valéria Perillo e diversas autoridades. Alguns prefeitos já conseguiram apresentar a documentação obrigatória e receberam ontem mesmo a primeira parcela de R$100 mil. São eles Pontalina, Palminópolis, Corumbaíba, Nova Iguaçu, Itapaci e Varjão. O investimento é de R$23 milhões, 230 mil para cada CEI. Parte do recurso será repassado pela OVG e o restante pelo cheque moradia da AGEAB. O presidente da Agência Goiana de Habitação, Marcos Roriz, fala sobre a parceria. Nós já temos essa parceria com a OVG consolidada. Nós trabalhamos um novo projeto para esses novos 100 CIMEIs e para a gente é uma ação que nos dá bastante satisfação. Por quê? Porque nós estamos trabalhando o futuro da nossa sociedade, que são as crianças. Segundo o coordenador-geral da OVG, Afrene Gonçalves, a meta é atender os 246 municípios goianos. O ideal seria que todos os municípios tivessem uma creche, e isso vai acontecer até o final do governo Marconi Perillo. Eu tenho certeza que a OVG estará contemplando os 246 municípios, que você fazendo um alicerce bem feito, você vai ter um cidadão de bem amanhã que vai ajudar, com certeza, no desenvolvimento do estado de Goiás. Cidades de grande porte como Goiânia, Aparecida e Anápolis vão receber 5 creches cada uma. O presidente da Associação Goiana dos Municípios, Márcio Cecílio, diz que o programa aproxima o governo dos municípios. O resgate do governo do estado para com esses municípios que está enfrentando essa carência já de longa data. A carência por espaço físico, a carência por um apoio. Nós estamos aqui felizes recebendo mais uma ação do governo que o coloca mais próximo e mais parceiro dos nossos municípios em Goiás. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-9. A Assembleia Legislativa é palco de várias manifestações populares. Detalhes com Libório Santos. Um grupo de professores continua comparecendo a todas as sessões da Assembleia Legislativa numa ruidosa manifestação, geralmente vaiando deputados que compõem a bancada governista. No início da manhã de ontem, integrantes do movimento camponês popular acamparam em frente ao prédio da Assembleia Legislativa, ocupando todo o saguão e os jardins da casa, com dezenas de barracas. Estima-se que cerca de 3.500 camponeses que pertencem ao movimento estão em Goiânia, vindos de 90 municípios. Desta vez não foi permitido que eles acampassem na área interna da casa, e o presidente da Assembleia, deputado Jardel Seba, justifica o porquê. Nossa casa é uma casa democrática, aberta,
nós recebemos a todos que aqui chegam. Agora, nós precisamos manter a ordem, precisamos manter o respeito, manter o patrimônio público. Agora, aqui dentro da casa, nós não vamos permitir acampar dentro da casa, porque isso aconteceu há 4, 5 anos atrás e foi extremamente desagradável, tirou dos transeuntes, da sociedade, dos deputados, o direito de ir e vir. Então, nós estamos recebendo, estão usando as dependências da Assembleia, podem usar os banheiros, podem usar os chuveiros, estão fazendo até uma ducha para eles tomar. Agora, nós não podemos e não vamos permitir que dilapidem o patrimônio público ou que faça alguma agressão física, ou algum deputado, ou algum assessor, ou contra qualquer cidadão aqui dentro da Assembleia. Deputado, com relação a essas manifestações aqui da galeria, alguns deputados reclamam que estariam sendo prejudicados, os trabalhos estariam sendo prejudicados. Olha, não deixa de prejudicar, mas eu acho justo, só acho difícil, porque eu tento um diálogo com eles, de que eles manifestem e depois que nós, deputados, que fomos eleitos, possamos também nos manifestar. A gente espera eles manifestarem, quando nós vamos nos manifestar, se é deputado de situação, é vaiado, se é deputado de oposição, é aplaudido. Mas eu acho isso direito, isso aí a gente consegue conduzir. A gente só não conduz quando partem para agressão física ou para agressão ao patrimônio da Assembleia. Isso eu jamais, como presidente, irei permitir. Os camponeses apresentam uma longa pauta de reivindicações e dentre elas estão crédito para moradia no campo, fim do ICMS e das taxas cobradas dos produtos da agricultura camponesa, incentivo à política leiteira, construção de escolas do ensino médio e fundamental na zona rural, maior assistência técnica através da Emater. Agora são 7h11. Oposição diverge do Legislativo Municipal quanto à entrada do Exército para supervisionar obras do Mutirama. As informações com Heloísa Amaral. A decisão da Prefeitura de Goiânia de colocar as obras do Parque Mutirama sob supervisão do Exército Brasileiro dividiu as opiniões da oposição na Câmara Municipal de Goiânia. Para o vereador Elias Vaz, autor das denúncias de irregularidades no processo de licitação e nas obras do parque, a decisão do prefeito Paulo Garcia é uma maneira de assumir a veracidade das denúncias. Para mim, na verdade, um reconhecimento de que todas as nossas denúncias tinham consistência. Então, eu, particularmente, reconheço que a Prefeitura está tendo um pouquinho mais de humildade agora, coisa que não teve durante todo esse processo, e está buscando um caminho que não é o da arrogância, ou de dizer que sempre estava certo. Já Maurício Beraldo, do PSDB, acredita que colocar o Exército, no caso Mutirama, é uma manobra para justificar o injustificável, dando legitimidade a uma obra repleta de irregularidades. O líder do prefeito na Câmara, Agenor Mariano, do PMDB, afirma que a ideia é esclarecer os fatos e que o Exército seria a instituição adequada para isso, já que estaria isento no processo. Por ter uma das melhores escolas de engenharia do Brasil, a Escola de Engenharia do Exército, poder fazer avaliações e laudos técnicos do serviço que foi realizado. E por que o Exército? Não só pela competência, mas como pela isenção que o Exército tem para poder fazer esse tipo de análise. Se o Exército fizer a análise e constatar que verdadeiramente existem problemas técnicos, ótimo, porque pelo menos nós vamos saber que o Exército está dizendo a verdade. E a Prefeitura vai se inteirar em procurar corrigir. Se disser que não, ótimo também, melhor ainda, porque aí é uma opinião de uma instituição que tem isenção para isso. Ministério Público Federal, Tribunal de Contas e Controladoria Geral da União já apontaram ilegalidades em todo o processo e pediram a paralisação das obras. A Prefeitura não acatou a decisão e manteve Luiz Carlos Zorro no comando da Secretaria de Esporte e Lazer. Nos bastidores, fala-se que essa teria sido uma imposição do ex-prefeito Íris Rezende. Agora são 7h14. Deputado propõe criação do Observatório de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. O objetivo do observatório é envolver o Poder Legislativo na produção de diagnóstico da realidade social goiana. Com a participação de parlamentares e representantes da sociedade civil, o observatório será importante instrumento para garantir direitos aos cidadãos, conforme explica o autor do projeto, o deputado Mauro Rubem. Nós queremos que a Assembleia Legislativa contribua para fazer um diagnóstico da situação social e também dos parâmetros de respeito aos direitos humanos no estado de Goiás. Com isto, nós queremos apresentar resultados que possam ser objeto de utilização por parte da sociedade de modo geral e do poder público em particular para a superação das violações de direitos humanos no estado. O projeto de resolução deve ser aprovado até o mês de abril e o observatório vai funcionar na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h15. Proposta a criação da Comissão Estadual da Verdade em Goiás. Durante a sessão de ontem à tarde da Assembleia Legislativa foram apresentados inúmeros projetos e requerimentos de autoria dos parlamentares. Um deles, de autoria do deputado Isaura Leme do PDT, propõe a criação da Comissão Estadual da Verdade.
Nós vamos criar essa comissão com o apoio de todos os deputados para que os fatos ocorridos no âmbito estadual sejam minuciosamente colocados a nível da verdade. Nós temos fatos e mais fatos que a Comissão de Verdade a nível nacional ainda não conseguiram verificar, não conseguiram apurar, porque são muitos fatos ocorridos nesse período e que muitas vezes ficaram aí à mercê de denúncias de pessoas que ainda temem represálias, são intimidadas. Na sessão de ontem foram aprovados 14 projetos de autoria dos parlamentares. Também foi lido um pacote contendo 13 matérias de autoria do governo estadual. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h16. Presidente da Comissão Especial de Inquérito dos Combustíveis entrega relatório final ao Ministério Público. O vereador Djalma Araújo, do PT, entregou nesta quarta-feira ao Ministério Público o relatório final da SEI dos combustíveis, no qual aponta formação de cartel e descumprimento à ordem econômica em Goiânia. Segundo Djalma, foram encontradas irregularidades de todos os tipos, tanto na quantidade quanto na qualidade do combustível. O relatório aponta 13 usinas, 9 distribuidoras e vários postos de gasolina por adulteração, formação de cartel, ou seja, o cartel começa nas usinas, depois distribuidoras e posterior postos de gasolina. Nós conseguimos analisar 27 mil notas fiscais que comprova o alinhamento dos preços dos combustíveis no município de Goiânia. Está com o Ministério Público, nós acreditamos muito nas ações do Ministério Público. Existe uma organização criminosa no município de Goiânia que tem rastro, inclusive internacional, que é o caso da grande indústria que chama Cosan, que esteve aqui com grandes advogados para defender seus interesses. E, afinal das contas, quem paga é o consumidor. Para você ter uma ideia, no prazo de um ano houve um aumento que variou no etanol de 120% a 220%. Quando a SEI começou seu trabalho, o etanol custava R$ 2,49. Hoje está R$ 1,90 e pouco. Djalma Araújo afirmou também que vai apresentar um projeto para tornar permanente a Comissão dos Combustíveis na Câmara Municipal de Goiânia. Heloísa Amaral, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h17. O mundo em sua casa. Mensagem do governador Marconi Perillo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Mesmo tendo de dar continuidade à sua luta, podem e devem as mulheres comemorar a passagem do seu dia com a consciência tranquila e a esperança no coração. Esperança no olhar de cada mãe, confiança no sorriso de cada filha ou filho, segurança nas mãos de cada esposa, realização no rosto de cada trabalhadora, dignidade na vida de cada cidadã. A minha saudação carinhosa à mulher com quem desejo compartilhar essa data do Dia Internacional da Mulher, 8 de março. O mundo em sua casa. Política nacional. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o regime de urgência para a tramitação da Lei Geral da Copa. Com isso, o projeto pode ser votado na frente de propostas mais antigas que já estão na pauta do plenário da Casa. A previsão é de que a lei, que estabelece regras para a realização do Mundial de Futebol, como venda de ingressos e garantia aos patrocinadores, seja votada na próxima quarta-feira. Em reunião de líderes, os deputados pediram uma semana para analisar o relatório aprovado na comissão especial e apresentar destaques, que são propostas de modificação do texto. E a votação do Código Florestal pode ser adiada por tempo indeterminado. Deputados governistas não conseguiram entrar em consenso e a presidente Dilma Rousseff ameaça adiar a aprovação do projeto caso haja risco de retrocessos. A maior pressão é de deputados ruralistas que não aceitam recuperar a área de proteção ambiental já ocupada pela produção de alimentos. O projeto do Senado obriga a recomposição de 15 a 100 metros de mata à beira dos rios para livrar o produtor rural da multa ambiental. Em meio ao impasse, ambientalistas aproveitaram para fazer um protesto ontem em Brasília. Eles usaram redes e até uma prancha de surf para protestar em frente ao Congresso Nacional contra a votação do Código Florestal. 7h19. Numa rebelião conduzida por partidos aliados, o governo sofreu ontem a primeira grande derrota no Senado, desde que a presidente Dilma Rousseff assumiu o cargo. Em um recado ao Palácio do Planalto, os senadores rejeitaram a recondução de Bernardo Figueiredo para a diretoria-geral da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, mesmo com maioria folgada na casa. A rebelião foi conduzida em especial pelo PMDB. Depois de deputados do partido assinarem manifesto com críticas e cobranças ao governo, parte da bancada no Senado decidiu usar a indicação de Figueiredo para revelar a insatisfação. Os senadores aproveitaram a votação secreta da indicação, que
que permite as dissidências sem eventuais retaliações do governo. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB, disse que foi um posicionamento político de pessoas que estão insatisfeitas e que o governo vai avaliar o que fazer. Jucá acrescentou que o governo tem que entender o recado, aprofundar as relações políticas e acabar com as defecções. O nome do indicado para a ANTT foi rejeitado por 36 votos contrários, 31 favoráveis e uma abstenção. Além da questão política, parte da base era favorável à derrubada da recondução do diretor da agência, por ele ser acusado de uma série de irregularidades. Entre elas, a suspeita de que teve ações de empresas privatizadas na época em que presidiu a Associação de Empresas Ferroviárias do Brasil. E a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou ontem uma proposta de emenda à Constituição que prevê a aposentadoria integral a funcionários públicos que ingressaram no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2003 e se aposentaram por invalidez. A regra não vale para o servidor que ingressou no serviço público a partir de 2004, que terá remuneração proporcional ao tempo de serviço, caso se aposente por invalidez. A PEC foi aprovada em 2 turnos na Câmara em fevereiro e agora segue para o plenário do Senado. Se aprovada, vai à promulgação. A lei vai beneficiar cerca de 30 mil servidores da União, estados e municípios. Também será garantida a eles paridade com os salários da ativa. Por 7-2, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram inconstitucional a lei que criou o Instituto Chico Mendes em 2007. O órgão foi criado por meio de medida provisória apresentada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Instituto tem a missão de administrar as unidades de conservação ambiental do Brasil. O STF, no entanto, deu prazo de 2 anos para que o Congresso possa analisar e aprovar uma nova lei que mantenha a existência do Instituto. A lei foi contestada no Supremo pela Associação Nacional dos Servidores do IBAMA, que apontou uma irregularidade na tramitação da medida provisória que criou o Instituto. A associação afirmou ainda que o Instituto Chico Mendes fraciona e enfraquece a gestão do meio ambiente. 7-22. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Goiânia que o prazo final para o recadastramento eleitoral foi prorrogado para até 23 de março. O eleitor será atendido a partir do dia 5 nas centrais do TRE e nas unidades do VaptVupt, de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Um homem foi preso em Goiânia depois de assaltar e ferir uma mulher grávida de 4 meses em um ponto de ônibus do bairro São Marcos. De acordo com a polícia, o suspeito deu voz de assalto e usou um pedaço de madeira para coagir a vítima. A mulher sofreu um corte na mão e ficou com hematomas no braço. A prisão aconteceu minutos depois do crime, após a grávida acionar a polícia. Segundo a PM, contra o suspeito consta uma passagem por tentativa de homicídio. Em Niquelândia, um caixa eletrônico que ficava em uma loja de eletrodomésticos foi explodido na madrugada desta quarta-feira. Segundo a Polícia Civil, foram levados cerca de R$40 mil em dinheiro. A polícia ainda não tem pistas de quem cometeu o crime, mas está investigando o caso. Lojistas do setor Campinas, em Goiânia, um dos principais centros comerciais da capital, estão assustados com a onda de assaltos ocorridos na região. Segundo a Polícia Civil, somente nos últimos 30 dias foram registrados 9 roubos e 8 furtos no bairro. Os comerciantes denunciam que a falta de policiamento tem contribuído para a ocorrência de crimes desse tipo. Eles ainda relatam que os bandidos são usuários de drogas e normalmente entram pelo telhado, mesmo após terem instalado cercas elétricas na estrutura superior das lojas. E a polícia desmancha quadrilha suspeita de roubar carros e adulterar placas e chassis. Delegacia especializada em repressão a furtos e roubos de veículos automotores prendeu ontem em flagrante 3 suspeitos de roubo e adulteração de chassis. No local foram encontradas peças de carro e ferramentas utilizadas para adulterar as placas e os chassis dos veículos. O delegado Fernando Sakuraba explica como a quadrilha agia. Há mais de 60 dias, nós tínhamos informação que tinha uma quadrilha que havia se alojado na região do residencial Mendanha. Na data do dia 6, no período matutino, uma equipe ficou de verificar esse endereço. E nesse endereço havia um veículo Fiat Strada que constava como produto de roubo. A equipe de policiais ficaram à espreita, Quando por volta das 13 horas apareceu José Cesário Neto portando um revólver calibre 38
pilotando a motocicleta Yamaha XT660. Atrás de José Cesário Neto, havia um veículo Gol escoltando, que estava sendo conduzido o veículo por Adivair Cesário Lima, irmão de José Cesário Neto. E acompanhando Adivair estava sua esposa Nayane. No interior desse veículo Gol, que estava sendo escoltado, encontrou um pino destinado à adulteração de sinal identificador. Pino que destina a adulterar a numeração do chassi do veículo. Delegado Sakuraba também apontou que a quadrilha não agia há muito tempo na região. Os antecedentes de José Cesário Neto, ele havia 15 dias que ele havia sido liberado pelo presídio, estava em liberdade condicional. Esta residência havia sido alugada há 1 ano. Isso é um indicativo que o local, o esconderijo, era um local específico para a guarda de veículos roubados. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. E o plantão da polícia nas estradas que cortam o estado com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes do Brasil Central. Tivemos 17 acidentes, 7 feridos e 2 mortos nas rodovias goianas nas últimas 24 horas. E o acidente mais grave foi uma colisão frontal ontem por volta das 5 da tarde. Aconteceu na J040, quilômetro 19, entre Goiânia e Aragoiânia, envolvendo um caminhão Iveco placa MWU 0668 de Palmas do Tocantins, o condutor Brás Cordeiro da Silva Nana Sobreu, o segundo veículo moto placa KET 6198 de Goiânia, o condutor Severino Mendonça Leite, vítima fatal, a passageira Zilda Costa Santos, também vítima fatal. E uma ocorrência com destaque na rodovia federal foi a recuperação de um carro que, inclusive, contou com as participações de policiais rodoviários federais e também de policiais militares de Rio Verde. Aconteceu na BR-060, quilômetro 381 em Rio Verde. Foi recuperada uma S10, placa JJI 7076 de Brasília, que havia sido roubada, furtada em Goiânia no dia 5 de março. Foram presos Cleidstone Ramos Matos, 23 anos, Alex Souza Carneiro, de 22 anos. Eles informaram que não roubaram a caminhonete, estavam apenas transportando, se encarregaram de fazer o transporte, queriam entregá-la em Caçu e, inclusive, foi apreendida uma quantia de R$ 1.853, que teria sido aí o dinheiro pago para esse trabalho. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h28. Procon apreende 3 mil produtos de beleza irregulares. A Operação Beleza 2012 vai ser realizada até o dia 12 de março em Goiânia. Em 25 lojas visitadas pelo Procon, foram encontrados produtos como shampoos, perfumes, tinturas de cabelo e batons fora do prazo da validade. O diretor-geral do Procon, José Alício de Mesquita, afirma que o uso de produtos de beleza vencidos representa um risco para a saúde. Dessas 25 lojas de cosméticos, comercializa produtos de beleza, foram apreendidos aí mais de 1.000 produtos com data de validade vencida, sem origem, alguns com a data de validade alterada. Produtos de beleza, que é um produto químico, as mulheres que já ganham seus salários aí com dificuldades, querem ficar mais bonita, e comprar um produto vencido é uma coisa muito séria, porque pode dar uma queda de cabelo, pode ter problemas sérios com alergia. Vem desencontra a lei. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o produto ele tem que ter validade legível, o produto tem que ter origem. O diretor-geral do Procon, José Alício de Mesquita, afirma que as empresas que vendem produtos vencidos estão sendo multadas. Retiramos de circulação, apreendemos esses produtos e vamos mandar isso para o aterro sanitário, que é próprio para o uso. Autuamos esses estabelecimentos. As multas que poderão chegar aí de R$ 400 a 5 milhões. O diretor-geral afirma que quem se sentir prejudicado deve denunciar as irregularidades para o Procon. Quando isso acontecer, denuncie os órgãos de defesa do consumidor. No Procon, está aqui na Avenida Tocantins, no centro da cidade, número 191, ou pelo Twitter. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h30. Polícia Civil investiga se possível intoxicação ou uso de drogas teriam causado a morte do artista plástico J. Júnior.
José Barbosa Júnior, de 44 anos, conhecido na rede social Twitter como Fusqueiro, foi encontrado morto no quarto de hotel, próximo da rodoviária de Goiânia, na tarde da última terça-feira. No caso, desde sábado, o delegado Douglas Pedrosa, do grupo antissequestro da DEIC, descartou a possibilidade de extorsão seguida de sequestro, como teria sido cogitado. No quarto do hotel, não foi encontrada nenhuma evidência de luta ou morte violenta, e as investigações seguem com exames clínicos no cadáver para saber se houve intoxicação ou uso de drogas. Nós acionamos o Instituto de Criminalística a fim de que se fosse provado que no quarto não há nenhuma evidência de luta ou morte violenta. Aparentemente, o corpo da vítima não tem nenhuma lesão que comprove que ela tenha sido vítima de homicídio. À de cautela, nós oficiamos o pessoal do Instituto Médico Legal, acompanhamos a perícia no corpo da vítima, a fim de descobrir a causa morte. Afinal, a vítima havia desaparecido e foi encontrada morta, o que nos causa muita estranheza. Visando dirimir qualquer dúvida, foram solicitados exames clínicos para determinar se a vítima foi ou não intoxicada, se ela estava ou não sob efeito de substância entorpecente quando veio a óbito. Nesse caso, os funcionários do hotel devem ser ouvidos também? Olha, já foram todos arrolados, a gente está preparando um relatório, todos devem ser ouvidos nos próximos dias. Na sexta-feira passada, houve 2 saques bancários feitos pela própria vítima. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. O corpo do artista plástico J. Júnior foi sepultado no fim da tarde de ontem no cemitério Parque Memorial de Goiânia. Ações de prevenção à saúde marcam o Dia Internacional da Mulher. Para homenagear as mulheres, neste 8 de março, a Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia e a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás vão realizar um trabalho de orientação no Buriti Shopping. A expectativa é atender cerca de 250 mulheres que vão passar pelo local. Elas vão receber informações sobre métodos contraceptivos, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, câncer de colo uterino, câncer de mama e pré-natal. Além disso, também serão orientadas sobre como evitar a obesidade. O chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFG, Valdemar Naves do Amaral, diz que a prevenção é a melhor forma de conter muitas doenças que acometem as mulheres. Por isso que o atendimento vai ter de 70% a 80% muito mais de orientação preventiva. Preventiva do câncer ginecológico, preventiva da alteração metabólica, do diabetes, da obesidade, prevenção da gravidez indesejada, da orientação sobre método de contracepção. Nós somos todos os materiais que vão estar presentes no stand que demonstrarão a forma como cada momento desse funciona e como as pessoas podem trabalhar de maneira mais simples em casa, prevenindo essas coisas que geram doenças, que geram condições problemáticas no futuro. O atendimento no Buriti Shopping nesta quinta-feira será realizado das 10 horas da manhã às 10 da noite por médicos profissionais e acadêmicos de medicina. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h33. Nova lei aprovada no Senado deve punir empresas que pagarem salários mais baixos para mulheres. O chefe de inspeção da representação do Ministério do Trabalho em Goiás, Valdivino Vieira, acredita que a lei aprovada pelo Senado, que pune com rigor quem discriminar a mulher no mercado de trabalho pagando salários mais baixos, deverá inibir essa prática de ilegalidade. De acordo com a nova lei, o empregador que pagar salário menor para a mulher que ocupe função igual à do homem será penalizado com multa com valor 5 vezes maior do que a diferença salarial verificada em todo o período de contratação. Valdivino acredita que, como a multa é muito pesada, a punição deverá desestimular essa ilegalidade que ainda é praticada por muitos patrões no mercado de trabalho. Quando se prevê uma penalização maior a determinados comportamentos, a determinadas lesões de direito, aquelas pessoas que usualmente fraudam esse direito, elas tendem a pensar um pouco melhor antes de implementar essa prática, né? Então, se essa legislação for aprovada, for sancionada, ela representa, sim, um ganho em termos de haver mais instrumento de cobrança dessa igualdade entre homens e mulheres no trabalho, que já é prevista na Constituição Federal e na própria CLT, né? A lei foi aprovada em caráter terminativo pela Comissão dos Direitos Humanos do Senado Federal. Se não houver recurso para que a matéria seja votada também pelo plenário, a lei seguirá para a sanção presidencial. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio.
E a vereadora Tatiana Lemos, do PCdoB, comemorou a aprovação da lei no Senado que torna ilegal a remuneração diferente de homens e mulheres que desempenhem a mesma função. Para a Tatiana, esse foi um dos melhores presentes que a mulher poderia ganhar em comemoração ao seu Dia Internacional. Esse projeto eu tenho certeza que vai ser sancionado pela nossa presidenta Dilma e é um projeto, uma vitória, mais uma vitória de nós mulheres, porque está na Constituição que uma empresa ela não pode discriminar pessoas por raça, etnia, por cor de pele na hora de contratar. Também ela não pode colocar salários menores para pessoas que fazem a mesma função, sendo elas homens ou mulheres. Mas acontece que hoje ainda é feito isso, né? Nós temos dados aí do IBGE que a maioria, mais de 80% dos cargos de grande escalão na empresa são ocupados por homem e quando as mulheres ocupam, elas ganham bem menos do que os homens para ter as mesmas funções, as mesmas responsabilidades. 7h36. Governador Marconi Perillo e primeira-dama cumprimentam mulheres pelo seu dia. Na manhã de ontem, durante o lançamento do projeto Criança Cidadã, o governador e a primeira-dama homenagearam as mulheres pelo seu dia, anunciando que 10 mil goianas vão ter em breve creches em todo o estado para seus filhos. Segundo Marconi Perillo, homenagear é realizar de forma concreta projetos e políticas públicas para as mulheres. E nunca admitir essa tese retrógrada de que a mulher tem que estar atrás do homem. A mulher tem que estar, no mínimo, ao lado do homem. Aqui em Goiás, nós estamos sinalizando que no Dia da Mulher, as mulheres terão motivo para comemorar o seu dia. Afinal de contas, 10 mil mulheres trabalhadoras vão ter a sinalização de receber um lugar para colocar o seu filho. Então, às mulheres, a minha homenagem, mas homenagem não só na falácia, no discurso, mas homenagem com benefícios concretos nesta e em muitas outras áreas que são assistidas pela OBG, pela Secretaria da Cidadania e por outros órgãos do Governo do Estado. Valéria Perillo ressalta que, como mãe, compreende a importância do projeto. Nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e o grande presente é este para mais de 10 mil mulheres trabalhadoras. Eu, como mãe, eu sei o quanto é importante a mãe ter um local adequado para deixar os seus filhos e sair para trabalhar tranquilas, sabendo que os seus filhos estarão num local preparado para orientá-los, para ter uma alimentação nutritiva, balanceada. Nós queremos dar dignidade a elas, amor, carinho, para que elas cresçam e se tornem cidadãos também preparados, conscientes dos seus direitos e deveres. Rivacran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. O Hospital de Urgências de Goiânia vai homenagear suas servidoras, pacientes e acompanhantes no Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje. Vamos saber mais sobre essa homenagem às mulheres. Quem fala com a gente é a diretora-geral do Hugo, Ivânia Fernandes. Bom dia. Bom dia Gil, bom dia a todos os ouvintes. Diretora, quais são as principais atividades, então, que vão ser desenvolvidas no Hugo para comemorar esse Dia Internacional da Mulher? Então, Karine, hoje nós estamos com a programação, iremos agora fazer a abertura às 9 horas, teremos várias oficinas, palestras, sorteio de brindes, nós escolhemos vários temas para poder estar abordando todas as pessoas, mulheres que frequentam o Hugo através de acompanhamento, as pacientes que estão também internadas e as nossas anjinhas, que são as mulheres que trabalham salvando vida todos os dias dentro do hospital. Diretora, existe algum tipo de atendimento especializado que funciona de forma permanente, voltado para as mulheres no Hugo? Não, o Hugo hoje é um hospital de referência mais focado na questão do trauma. Então, ele é um hospital que atende todos, tanto mulher, homem, crianças, mas hoje o que nós estamos realmente tentando fazer é um sistema de valorização, de reconhecimento pelo trabalho de tantas mulheres que estão envolvidas nesse processo de salvar vidas, de estar prontas, abertas, para poder dedicar o amor, o carinho, a dedicação, o seu profissionalismo às pessoas que nos procuram, que são pessoas que realmente estão num momento muito fragilizado, que é a questão dos acidentados, pessoas que de alto risco de vida. Então, nós estamos aí. Isso é uma maneira de homenageá-las para que elas se sintam valorizadas diante do papel que elas assumem junto ao hospital no dia a dia, no cotidiano do ano todo.
Diretores, são muitas, né, as mulheres que trabalham aí no Hugo, bem na linha de frente, né, no atendimento aos pacientes que chegam ao hospital. Sim, são várias mulheres. Nós temos médicas, nós temos as fisioterapeutas, psicólogas, assistentes sociais, sem contar também as enfermeiras, técnicas. Nós temos também as empresas terceirizadas, tanto de segurança, que também tem mulher, a empresa que fornece, que faz a sabor, que faz a comida pra gente, da limpeza, que é da Coral. Nós temos muitas mulheres, uma média de 900 mulheres ligadas diretamente ao trabalho diário, assim, no dia a dia do hospital. Sem contar também as nossas pacientes, acompanhantes dos pacientes, que estão no dia a dia dentro do nosso hospital, né? E as comemorações, as atividades vão até que horas? Até às 17 horas. Nós iremos fazer a abertura às 9 horas agora, com algumas oficinas, com café da manhã e várias palestras. Nós vamos ter uma palestra com a professora Elina Borges à tarde. E o que nós queremos mesmo é isso, é envolvê-las, fazer com que elas percebam a importância dela nesse papel de ajudar a salvar vidas. Porque as mulheres realmente têm feito e desenvolvido um trabalho muito bacana junto ao Hugo. E o Dia Internacional da Mulher é isso, né? É um dia de amor, de sensibilidade, coragem, força, luta, lealdade, carinho, competência. Para nós isso tudo é um exemplo de perseverança e dedicação da mulher junto também à área da saúde. Por isso que para a gente é um dia muito importante mesmo. Diretora-geral do Hugo, Ivânia Fernandes, obrigada pela participação aqui no Mundo em Sua Casa e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada a vocês, obrigada a todos os ouvintes. E parabéns também à senhora, viu, pelo Dia Internacional das Mulheres. Muito obrigada, eu agradeço a você, parabéns a Karine e a todas as pessoas que estão ouvindo. Espero que as mulheres realmente cada dia demonstrem que elas, além da competência, elas continuam tendo muita sensibilidade, coragem e também a humildade, que não é porque a gente está trabalhando, que a gente está conseguindo conquistar o nosso espaço, que nós temos que ser grossas, insensíveis. Nós somos mulheres e temos que mostrar a nossa sensibilidade e a nossa competência, tudo uma acompanhada da outra. Obrigada, diretora do Hugo, Ivânia Fernandes. O Hugo que vai homenagear hoje suas servidoras, pacientes e acompanhantes no Dia Internacional da Mulher, 7h43. A seguir, você confere as notícias do esporte com José Calazans. Antes, fique sabendo que as mulheres em Goiás comemoram os avanços políticos e sociais. A sensibilidade feminina está presente nas decisões do judiciário e nos avanços sociais concretizados por meio das políticas públicas. Para a presidente da Associação das Donas de Casa, Maria das Graças Ribeiro, essas mudanças somente foram possíveis por causa de uma nova postura da mulher brasileira. Nessas décadas agora, a gente viu uma transformação no perfil dessa mulher dona de casa, principalmente aquela que trabalhava assim no âmbito doméstico. É uma mulher que mudou o perfil dela através da mídia. A associação incentivou que essas mulheres viessem a ter uma nova perspectiva de vida. Elas começaram a se mobilizar, começaram a buscar os direitos dela. A juíza da terceira vara da família do Tribunal de Justiça de Goiás, Cirlei Martins, afirma que a cada concurso para juiz aumenta o número de mulheres que passam para o cargo. Talvez pela própria formação cultural, que ela é mais preparada para lidar com questões mais típicas do ser humano mesmo, questões de família, filho, talvez ela desenvolva uma sensibilidade maior para determinadas causas, onde às vezes o interesse maior é muito mais emocional do que financeiro. A secretária estadual da Mulher, Gláucia Teodoro Reis, ressalta que mesmo com as conquistas, ainda é necessário que as mulheres avancem em outros espaços. Grandes desafios estão colocados. Nós temos hoje, por exemplo, a participação da mulher majoritária nas universidades, nos cursos de pós-graduação, mas nos cargos de primeiro escalão, sejam dos poderes executivo, legislativo e judiciário, esse número é muito reduzido. E Goiás é mais ainda. A participação da mulher no Parlamento de Goiás é inexpressiva. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. O Mundo em Sua Casa. Atenção você que é beneficiário ou integrante de família cadastrada nos programas Renda Cidadã e Bolsa Família.
O governo de Goiás comunica que as inscrições da segunda fase estarão abertas a partir do dia 6 para o Bolsa Futuro, o maior programa de qualificação profissional do país. Garanta sua vaga no Bolsa Futuro, faça um curso de qualificação gratuito e receba o incentivo financeiro de R$ 75 por mês oferecido pelo programa. Inscreva-se nas unidades do Renda Cidadã, do Bolsa Família ou no CRAS da sua região. Bolsa Futuro. Você crescendo com Goiás. A força do coração do Brasil. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. O primeiro lugar do Prêmio FAEG de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. E o primeiro Prêmio FEComércio de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. Agora, no segundo Prêmio Ministério Público de Jornalismo, o primeiro lugar vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. FAEG, FEComércio, Ministério Público Estadual, Prêmio FIEG de Jornalismo, Prêmio OAB Goiás e SEBRAE. Estes prêmios confirmam o jornalismo de qualidade que marca os 62 anos da Rádio Brasil Central AM e os 39 anos da RBC-FM. Sistema Brasil Central de Rádio. O mais premiado em 2011. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC-FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. De olho no título e que vai garantir uma vaga na cobiçada Copa Libertadores da América, 38 clubes abriram nesta quarta-feira a Copa do Brasil de 2012, a 24ª edição. Dos 19 jogos, já saíram 7 classificados à segunda fase, porque venceram por 2 ou mais gols de diferença na casa do adversário. Nesse primeiro dia de competição já passaram a segunda fase Cruzeiro, ABC de Natal, Ceará, Juventude de Caxias, Paysandu, Ipatinga de Minas Gerais e Bahia. A maior goleada foi do Cruzeiro, que fez 6-0 no Rio Branco do Acre, na capital acreana. O Atlético Goianiense bateu o Gurupi por 1-0 e a possível classificação fica para ser decidida na semana que vem no Serra Dourada. O Atlético estreou ontem à noite pela Copa do Brasil, ao vencer o Gurupi por 1-0. Gol do volante Marino no segundo tempo. O placar não foi o suficiente para eliminar o jogo de volta, que acontecerá na quinta-feira da próxima semana no estádio Serra Dourada. O Atlético que agora se volta para a disputa do Campeonato Goiano. O clássico, domingo contra o Vila, no Serra Dourada. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Esta primeira rodada com jogos de ida prossegue hoje e o Goiás faz sua estreia em Jundiaí contra o Paulista às 7h30 da noite e anuncia um time mais defensivo. O Goiás estreia logo mais às 7h30 da noite em mais uma edição da Copa do Brasil. O Alviverde, que em 1990 ficou com o vice-campeonato, ao empatar em 0-0 com o Flamengo no estádio Serra Dourada. O Goiás já fez boas campanhas. Em 97 e também em 2003 acabou sendo semifinalista, mas nunca levantou o caneco, que já aconteceu com o adversário de logo mais, o Paulista de Jundiaí. A princípio, o Goiás será mais cauteloso, mais defensivo para a estreia na Copa do Brasil logo mais. Terá Valmir Lucas, que é zagueiro, improvisado no meio-campo, para ajudar a marcação dos volantes, Marcos Paulo e também Alan Bahia. E Arley, principal atacante, retorna no lugar de Reis. Já Felipe Amorim, outro jogador importantíssimo do atual elenco, ficou em Goiânia e não vai participar do jogo de estreia logo mais contra o Paulista em Jundiaí pela Copa do Brasil. Com a escalação mais defensiva, mais cautelosa, o Goiás tenta trazer pelo menos um empate para ter aí uma situação clara de classificação no jogo de volta, que caso aconteça no dia 21, às 8h30 da noite, no estádio Serra Dourada. Caso aconteça, porque se o Goiás vencer o jogo de hoje por 2 ou mais gols de diferença, elimina o jogo de volta.
Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Paulista de Jundiaí, adversário do Goiás, hoje no estádio Jaime Sintra pela Copa do Brasil, tem como prioridade neste primeiro semestre a classificação para o Brasileiro da Série D. Mas dá uma importância maior à Copa do Brasil, porque tem uma tradição a zelar. Em 2006 foi campeão da competição e quase sobe no mesmo ano para a Série A do Brasileirão. E o técnico Luiz Carlos quer fazer bom resultado hoje para trazer a decisão da vaga para o Serra Dourada. O time está definido com Wagner, Eduardo Praz, Diego, Ivo e Diogo, Samuel Xavier, Bruno Formigione, Wellington e Diego Barbosa e Reinaldo, Richelli e Weldon. Apita Paulista e Goiás, Leandro Júnior Hermes, auxiliado por Bruno Bosquilha e Luciano Rogembuan, do Paraná. 7h52. Os brasileiros na Copa Libertadores da América. Pelo Grupo 1, o Santos obteve sua primeira vitória ao bater o Internacional de Porto Alegre na Vila Belmiro por 3-1. O destaque foi Neymar, autor dos 3 gols do Peixe. O Fluminense também fez bonito nesta quarta. Pelo Grupo 4, bateu Boca Juniors em Buenos Aires por 2-1. No Pacaembu, pelo Grupo 6, o Corinthians fez 2-0 no Nacional do Paraguai. Hoje o Flamengo, em jogo do Grupo 2, recebe no Rio de Janeiro o Emelec do Equador. No outro jogo da noite de ontem, pela Libertadores, o Deportivo Quito do Equador venceu o Vélez Sarsfield da Argentina por 3-0 em jogo do Grupo 2. O Vila Nova começa a buscar a melhor formação para enfrentar o Atlético domingo pelo Campeonato Goiano. O Vila Nova vive uma semana tranquila, venceu o Itumbiara no último domingo de virada 3-2 e tem toda a semana de trabalho para se preparar, visando o clássico de domingo contra o Atlético. O comandante colorado tem usado bem o tempo à sua disposição. Os jogadores do Vila têm treinado em 2 períodos. Somente a partir de amanhã é que o Vila treinará um pouco menos. Amanhã, treinamento apenas no período da tarde e no sábado, na parte da manhã. A partir de hoje, o técnico Robélio Schneider começa a montar o time do Vila Nova. Comandará no período da tarde, no CT Governador Marconi Perillo, o primeiro coletivo da semana. Até o momento, os jogadores do Vila, ora treinaram a parte física, ora trabalhos técnicos de bolas cruzadas na área, finalização, cabeceio, enfim. O técnico Robélio Schneider contará com todo o grupo do Vila à sua disposição. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Conselho Técnico da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano esteve reunido ontem na Federação Goiana para definir a fórmula de disputa. Com a desistência do Nerópolis, 9 clubes vão participar do torneio, que começa no dia 3 de junho e termina em 2 de setembro. Apenas uma equipe cai para a 3ª divisão. Os participantes da segundona são Goiânia, Anápolis, Jataiense, Grêmio Anápolis, Iporá, Mineiro, Santa Helena, Trindade e o vice-campeão da 3ª divisão do ano passado. Esta vaga será disputada no tapetão, envolvendo Evangélica de Paraúna, Quirinópolis e Aparecida. Às 7h54 do esporte é o que há. O mundo em sua casa. Mensagem do governador Marconi Perillo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Mesmo tendo de dar continuidade à sua luta, podem e devem as mulheres comemorar a passagem do seu dia com a consciência tranquila e a esperança no coração. Esperança no olhar de cada mãe, confiança no sorriso de cada filha ou filho, segurança nas mãos de cada esposa, realização no rosto de cada trabalhadora, dignidade na vida de cada cidadã. A minha saudação carinhosa à mulher com quem desejo compartilhar essa data do Dia Internacional da Mulher, 8 de março. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A entidade comemora números positivos do Índice de Confiança no Comércio. FEComércio divulga índice de confiança do empresário do comércio goianiense, que apresenta variação positiva em relação a janeiro. O número subiu 3 pontos e passou para 128,2 em fevereiro. A amostra da pesquisa é de 221 empresas de Goiânia. A situação é de otimismo, uma vez que ficou acima de 100 pontos. O indicativo varia de 0 a 200 e, em termos percentuais, houve crescimento de 2,4% em relação ao mês anterior. O presidente da entidade, José Evaristo dos Santos, comemora os números, os melhores do Brasil. Não houve nenhum crescimento nas demais capitais. Aqui crescemos. Isso também nós estamos verificando na expectativa
dos empresários em relação aos próximos meses. Expectativa positiva com o crescimento desse índice em fevereiro em relação a janeiro de 9,3%, refletindo aí uma excelente pontuação, crescimento e expectativa boa porque nós temos promoções para próximos meses, Dia das Mães, Dia dos Namorados, e refletindo exatamente o menor nível de endividamento das famílias goianas. O dirigente da FEComércio comenta ainda que o PIB do Brasil, que fechou 2011 em 2,7%, abaixo do esperado, não vai refletir negativamente. A nossa situação em relação aos demais países certamente nos dá ainda uma condição boa, porque o nível de emprego aqui no Brasil continua com um índice muito melhor que os demais países, a situação da economia item também bem melhor, subimos inclusive na média no ranking mundial para 6º lugar na nossa economia, e há uma expectativa para 2012 positiva de um PIB que possa ultrapassar a casa dos 4%. Houve recuo de 1% nos investimentos de acordo com a pesquisa, mas a expectativa de contratação de funcionários cresceu em fevereiro em 6 pontos percentuais. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. O trânsito na Avenida T10 em Goiânia fica interrompido na madrugada de sábado até por volta das 10 horas da manhã de segunda-feira. O bloqueio se deve a obras da Saneago para a transposição do interceptor Vaca Brava pela avenida. Atualmente estão em reforma o trecho da Avenida T3 entre T5 e T10, onde o fluxo de veículos para durante o dia até às 5 horas da tarde. Segplan aponta baixa da inflação em fevereiro de 2012. A inflação em Goiânia, medida pela Secretaria Estadual de Planejamento, sofreu uma redução de menos 0,14% em fevereiro de 2012, na comparação com o mês de janeiro, que registrou taxa de 1,23%. Esta deflação, no entanto, foi menor do que a registrada em fevereiro de 2011, que atingiu o índice de menos 0,20%. A economista Lília Maria Silva Prado, da Segplan, explicou que fevereiro é um mês tradicional de ritmo negativo da inflação, pois não há aumentos pontuais de preços, como os reajustes no segmento de educação e do salário mínimo, que ocorrem em janeiro. Em fevereiro é um mês de demanda mais baixa, é um mês mais curto, é um mês de feriadão, né? O grupo alimentação foi o principal. A gente verificou aí uma queda generalizada nos preços dos itens de alimentação. Eu posso citar, por exemplo, todas as carnes, bovinas, suínas, de frango, tiveram recuo de preço, as frutas ficaram mais baratas, as hortaliças ficaram mais baratas, né? Então isso pressionou bastante o índice para baixo. De acordo com a economista, a queda no custo do transporte também ajudou a baixar o índice da inflação em fevereiro. Em razão da queda dos combustíveis, tanto a gasolina como o etanol ficaram mais baratos e as passagens de ônibus. No acumulado de 12 meses, a inflação em Goiânia também sofreu queda, baixando de 7,98% para 7,34%. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59. A Receita Federal registrou a marca de mais de 1 milhão de declarações do imposto de renda entregues até às 4 horas da tarde de ontem. No mesmo período do ano passado, foram recebidos 775.163 documentos de contribuintes. Segundo o Fisco, o programa recebe em média 14 mil declarações por hora. Chega a 16 o número de presos suspeitos de envolvimento com um grupo de milicianos no Rio de Janeiro. A quadrilha, que atuava em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, tinha ameaçado de morte 2 promotores públicos e um delegado da Polícia Civil, além de comandar a milícia em 15 bairros da região. E-mails de uma empresa de segurança e espionagem divulgados pelo site de vazamento de documentos secretos, Wikileaks, indicam que o corpo do terrorista Osama Bin Laden não foi lançado ao mar, como disseram as autoridades americanas. O cadáver teria sido levado secretamente para uma base militar nos Estados Unidos em um avião da CIA, que é a agência de inteligência norte-americana. O ex-líder da Al-Qaeda foi encontrado e capturado no ano passado no Paquistão por uma tropa de elite de fuzileiros americanos. O Pentágono não se manifestou sobre a revelação.
Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele rádio difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.